Olá para você, seja muito bem-vindo ao Simples Assim e hoje eu quero compartilhar com você a respeito do jejum, a importância de jejuar. Existem várias formas da gente poder fazer um propósito de jejum. Perceba que o jejum sempre envolve abrir mão de alguma coisa que é importante para mim, por um motivo de busca de alguma coisa. Então, por exemplo, existem pessoas que usam jejum para emagrecimento. Existem várias pessoas que fazem isso. Abrem mão de se alimentar por um período para que possam alcançar o emagrecimento que tanto desejam. Algumas pessoas fazem isso justamente pela questão da saúde. Já existe uma comprovação, inclusive, de vários médicos que defendem isso, que jejuar pelo menos uma vez por semana faz bem para a saúde. Mas quando a gente traz isso para a questão espiritual, para o crescimento espiritual da nossa vida, isso fica muito importante. O jejum ele consegue fazer coisas na vida da gente ou nos proporcionar coisas que outras atitudes ou atividades não vão nos proporcionar. A Bíblia diz que existe uma guerra, uma luta do espírito contra a carne. A partir do momento que a pessoa faz um propósito de jejum, e vale a pena lembrar que existem duas maneiras, pelo menos, da gente jejuar, que é o jejum como um propósito parcial ou o jejum como um propósito integral. Qual é a diferença de um para o outro? Parcial, a pessoa abre mão de alguns alimentos por um certo período de tempo. Então, suponhamos que a pessoa faz um propósito de jejum das 7 da manhã às 7 da noite. Ela vai abrir mão, por exemplo, da carne, do arroz, do feijão, da batata e do refrigerante. E ela vai poder se alimentar de outras coisas e beber outros líquidos. Então esse é o jejum parcial. Ela abre mão de algumas coisas nesse período de tempo a qual ela firmou o propósito. E existe o jejum integral. A pessoa diz o seguinte, por exemplo, é só um exemplo, das 7 da manhã às 7 da noite, não vou comer nada, não vou beber nada. É um jejum integral. Perceba que dentro da nossa realidade também, nós estamos percebendo que várias e várias pessoas têm feito seus propósitos de jejum abrindo mão de alguma coisa que para elas é importante. Por exemplo, eu vou ficar sem rede social por 7 dias. Eu não vou ver televisão por 3 dias. E aí varia de propósito para propósito. Algumas pessoas questionam, algumas pessoas criticam, mas a grande questão é que o jejum é algo pessoal, é algo íntimo. A pessoa decide abrir mão de alguma coisa para conseguir receber outra. Isso não é uma barganha. Veja bem, não é barganha. É um propósito de crescimento, porque a pessoa entende que através do jejum ela vai ter sim um crescimento espiritual. Quando a gente jejua, a nossa carne se enfraquece. É interessante que Jesus menciona algo em Mateus capítulo 17. Jesus desceu ao pé da montanha e se deparou com seus discípulos que não conseguiram expulsar um determinado demônio. Jesus expulsou o demônio e depois os discípulos perguntaram para ele, mestre, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E Jesus disse para eles em particular, por causa da vossa pequena fé. Existem demônios que não saem sem jejum e oração. Então o que o jejum ele faz? Ele possibilita um crescimento espiritual da nossa vida. Automaticamente, quando a carne enfraquece, o Espírito Santo de Deus tem maior oportunidade de falar, de agir, de transformar na vida daquela pessoa que está no seu propósito de jejum. Existem profetas, existem passagens bíblicas que mencionam vários tipos e momentos de jejum. O próprio profeta Daniel fez um propósito de jejum parcial. O próprio Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer. É interessante que a Bíblia diz que no final dos 40 dias ele teve fome. Não diz que ele teve sede. Possivelmente seja um jejum parcial. Perceba que o propósito de cada um é individual, mas nós devemos valorizar o jejum. Nós devemos nos entregar ao Senhor Jesus, nós que estamos querendo crescer na palavra, orando, que faz parte de um pilar de crescimento, jejuando, lendo a Bíblia e indo na igreja. Perceba que são 4 pilares que mantêm uma pessoa crescendo espiritualmente. Oração, jejum, leitura bíblica e idas com frequência na igreja. Quando a pessoa começa os seus primeiros passos, tudo é difícil. Ninguém consegue correr uma maratona da noite para o dia. Mas a pessoa começa caminhando, depois ela começa dando um trote, ela acelera a sua caminhada, daqui a pouco ela já está fazendo uma corrida, daqui a pouco ela consegue uma maratona. Eu quero te incentivar através desse vídeo a crescer espiritualmente.
Faça um propósito de acordo com a sua realidade, de acordo com aquilo que o seu corpo pode realmente fazer. Faça um propósito de você estar orando, lendo a Bíblia e jejuando. E, quando possível, frequentando a igreja assiduamente. Inicie, por exemplo, 15 minutos de oração, 15 minutos de leitura bíblica e 1 hora, por exemplo, de jejum. Isso com certeza não vai te fazer nenhum mal, mas vai te trazer vários benefícios. Espero ter contribuído um pouco com a sua vida, espero ter contribuído trazendo um pouco de conhecimento a respeito do propósito do jejum, e que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.